Certamente que vamos ter momentos de oração e não gostaria de deixar esquecido o casal pelo qual estamos a orar esta semana. Todas as semanas temos uma família particular e esta semana temos a Lisete e o Carlos Oliveira, bem como a restante família. São uns queridos amigos e que são, acima de tudo, este casal também profissionais de saúde, bem como as suas filhas que desempenham algumas profissões também ligadas à saúde. Que Deus possa abençoar a todos e certamente estarão a ver a mensagem de agradecimento por parte desta família. Que muito em breve, de forma física, possamos estar todos aqui, abraçar-nos e falarmos destes momentos, mas que as orações que hoje proferirmos sejam extensíveis a todos eles como família e a outras famílias também. Vamos passar certamente agora a alguns momentos de reflexão espiritual, abrindo a palavra do Senhor, e vamos abrir no Velho Testamento, em 1 de Samuel, no capítulo 1, e vamos ler o verso 1 e 2. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Este é um texto subejamente conhecido e mencionado muitas vezes nas nossas meditações. Mas aquilo que gostaria certamente que ao longo desta meditação pudéssemos pensar, apesar de muitos de nós conhecermos muito bem esta história, é que a vida desta mulher era muito diferente da vida de muitas mulheres como nós. Ela era uma esposa, mas de um casamento poligâmico. Ou seja, Ana era a primeira esposa, a esposa amada de Elcana. No entanto, Ana era estéril, ou seja, ela desejava muito ter filhos, mas não conseguia. Elcana era levita, morava em Ramá, nas montanhas de Efraim. Era uma pessoa rica, influente, um homem temente a Deus, e Ana também era uma mulher devota e piedosa. Vemos aqui neste enquadramento, certamente, que no antigo Israel o modelo de casamento que predominava era o monogâmico, ou seja, aquele que está de acordo com os planos de Deus e aquele que vigora até hoje e que é legítimo, portanto, um homem e uma mulher. No entanto, a bigamia acabou por ser aceita na sociedade israelita, sendo até reconhecida como um ato legal. E porquê? Porque a bênção tão ansiosamente buscada por qualquer família, por este casal também, o seu lar não era certamente alegre, com o sorriso, com as brincadeiras infantis de crianças que pudessem certamente habitar este lar. E, portanto, Elcana acaba por contrair um segundo casamento e este passo, que não foi propriamente motivado por fé em Deus, porque nós vemos outros exemplos na Bíblia que assim também aconteceu, e este passo de ter contraído um segundo matrimónio não trouxe felicidade ao seu lar. Os filhos e filhas foram acrescentados à casa, mas a alegria, a beleza e a pureza da instituição familiar, da célula principal, que era o plano de Deus, acabou por ser manchada e a paz na família ficou perturbada. Porquê? Porque surge aqui uma segunda figura feminina, Penina, que diz no verso 2, Penina era a nova esposa. Esta era uma mulher, se calhar, ciumenta, tinha um espírito estreito, de certa forma até orgulhoso,
e insolente. Porquê? Porque Ana não tinha filhos e Penina tinha. Para Ana, a esperança parecia estar destruída, a sua vida tornava-se quase um fardo que enfrentava, mas enfrentava com resignada mansidão. E agora avançamos um bocadinho no texto bíblico e vamos ver no capítulo 1, na mesma de 1 Samuel, mas agora no verso 6. E no verso 6 nós vemos: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Assim, neste verso 6, nós vemos aqui que esta mulher, Ana, acaba por reagir aos insultos de Penina com uma resignação que até se torna comovente. Realmente o texto bíblico revela-nos que Penina humilhava Ana e esta acabava por sentir uma grande angústia, chorava e, se víssemos o resto do relato, e vamos ver um bocadinho mais à frente, muitas vezes Ana deixava de se alimentar porque a sua angústia era grande. Mas em nenhum momento Ana vai entrar em competição com a sua adversária. E Elcana, que era um homem certamente temente a Deus, observava então as ordenanças que eram praticadas naquele tempo e o culto a Siló era mantido. Vemos no texto bíblico que ano após ano este levita ia até aquele local e subia com a sua família para adorar e sacrificar e certamente ter as reuniões de culto que eram submetidas naquele tempo. Assim, nos versos 7 a 9 de 1 de Samuel, do primeiro capítulo, o texto diz exatamente isso. Isto acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que choras? Por que é que não comes? Por que estás triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? E certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava então o sacerdote Eli, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário. E, neste momento, Ana acaba por se levantar. Porquê? Porque mesmo entre estas solenidades, entre estes serviços de culto a Deus, havia sempre um certo mal-estar, no fundo acabava por haver um espírito que infelicitava este lar, esta família. Depois que apresentavam as suas ofertas em ações de graças, toda a família, segundo era o costume estabelecido, unia-se numa festa. Acabavam por confraternizar, estar alegres. E nesta ocasião, Elcana o que fazia? Dava à mãe dos seus filhos uma porção para ela, uma porção para os filhos, uma porção para as filhas. E em sinal de atenção, diz-nos a história no texto bíblico, que Elcana dava a Ana porção dobrada, significando que a sua afeição, o seu amor por ela, era o mesmo que ela não tivesse filhos. Então, obviamente que vemos aqui que a segunda esposa, Penina, ardia de ciúmes. Reclamava esta preferência, como sendo ela altamente favorecida por Deus. E acabava por escarnecer de Ana na sua condição de mulher destituída de filhos. Porque os filhos era sinal de bênção e de agrado do Senhor. E isto podemos imaginar
quão difícil era para Ana, porque ano após ano isto era repetitivo. Isto acontecia com recorrência. E Ana não podia mais suportar. Incapaz de ocultar a sua mágoa, acabou por chorar amargamente e retirou-se desta festa, retirou-se deste convívio. E o seu marido acaba por ir procurá-la e procurou consolá-la e vai-lhe fazer algumas perguntas. Porquê é que estás a chorar, Ana? Porquê é que não comes? Porquê é que estás tão triste, o teu coração está tão angustiado? E ele diz uma frase muito interessante: não te sou eu melhor do que 10 filhos? E Ana fica num silêncio, não profere qualquer palavra. O fardo que ela carregava dentro de si, ela não podia repartir com nenhum amigo terrestre. Por isso Ana vai se lançar aos pés do Senhor. Vai certamente ter com Deus para depositar ali toda a sua angústia. E ansiosamente ela roga que Deus lhe possa tirar esta ignomínia, lhe concedesse o precioso filho, sinal de bênção, para que ela pudesse criar e educar. E ela faz certamente um voto solene de que, se o seu pedido fosse satisfeito, ela dedicaria ao seu filho a partir do momento que ele nascesse. Ana realmente foi uma mulher que nos dá muitas lições. E neste episódio, nesta história do primeiro capítulo de Samuel, nós vemos que Ana se aproxima do tabernáculo, da casa de Deus, e com angústia de espírito ela ora e chora abundantemente. No entanto, é uma oração quase que silenciosa. É de uma comunhão muito íntima com Deus, porque ela quase que não profere palavras. E naqueles tempos destas festas, muitas vezes o que acontecia é que as festas às vezes se tornavam irreverentes. Não é difícil imaginar como muitas vezes o sagrado e o profano às vezes se misturam. E também naquele tempo, nesta festividade, era comum que as pessoas, com algum exagero, acabassem por ser tomadas pela embriaguez. E ali o sacerdote, podemos imaginar que estivesse a uma certa distância, mas começa a observar Ana. Ana deixou a festa, aproximou-se de um local mais reservado e a forma como ela está, ele supôs que ela estivesse embriagada, que ela estivesse dominada pelo vinho. E então, julgando administrar uma grande repreensão, uma repreensão merecida para com Ana, vai dizer estas palavras com severidade: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho, o teu vinho. E Ana fica muito condoída e surpresa e vai responder brandamente portanto, ao sacerdote Eli. E vai dizer: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado agora. Realmente, se até aqui Ana não balbuciou muitas palavras, aqui ela vai ter para com Eli a argumentação adequada. E, se por um lado Eli queria lhe dar uma grande repreensão, agora o sumo sacerdote ficou profundamente comovido. E em lugar desta repreensão, vai proferir uma bênção extraordinária. E vai dizer: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, a petição que lhe pediste.
E nós sabemos que a oração de Ana foi respondida. Ela recebeu a dádiva que tão fervorosamente estava a pedir. Vamos verificar aqui alguns pormenores. Mais alguma coisa, porque a história já é conhecida. No entanto, os detalhes que eu gostaria de vos mostrar é que Elcana tinha em Ana a mulher da sua mocidade, a mulher que ele amava. Penina era a mulher por costume, a mulher que, porque Ana não teve filhos, ele então casou com esta segunda mulher. Se ter filhos era sinal de bênção. No entanto, vemos que neste lar a bênção e a paz não era uma constante. O texto também nos vai dizer que Deus fechou a madre de Ana. Deus fechou certamente a possibilidade de Ana ter filhos. Ela era estéril. Tinha uma limitação física. E naquela época era quase uma maldição. No entanto, prezados amigos, prezados irmãos, na nossa vida alguma coisa muito importante nós alcançamos com facilidade? Alguma vez alguma coisa alcançamos sem esforço? Por exemplo, a estabilidade financeira do nosso agregado familiar, uma carreira profissional, a construção de um casamento exige esforço, exige dedicação. Até uma amizade genuína também requer certamente esforço, dedicação. Ou seja, o que é mais significativo na nossa vida é fruto de trabalho, dedicação e esforço. Agora, pensemos um bocadinho na condição de Ana. Ana não podia ter filhos, não conseguia ter filhos, era estéril. Mas ela não pediu isso. Ela não foi culpada dessa situação. Assim como nós, não escolhemos o nosso nome, alguém escolheu. Assim como nós não escolhemos a cidade onde nascemos, não escolhemos o nosso pai ou a nossa mãe, não escolhemos a imagem que todos os dias vemos no espelho do nosso rosto. Todos temos limitações, todos temos um porém na nossa vida, todos temos um senão, um entretanto, um talvez. Mas a Bíblia não está preocupada em explicar os poréns, não está preocupada em explicar as limitações. Apesar de toda a complicação, cada um de nós pode ver no dia de hoje que algo pode ser transformado, que um milagre pode acontecer. Então, as nossas limitações, os nossos poréns, a nossa história para Deus não vai contar tanto. Porquê? Porque o seu poder de transformar a minha vida e o meu caráter é muito maior. Assim, as nossas limitações são uma porta de entrada para o poder de Deus. Assim, no verso 6 e 7 do capítulo 1, nós vemos que Ana e Penina, sobretudo Penina, tinha o dom de provocar Ana. Parece quase uma novela mexicana, desculpem-me aqui esta questão, mas muitas vezes nós vemos as rivalidades, as provocações, as intrigas que estão no meio de uma novela. Pois aqui isto era quase isso que acontecia. Ana não podia deixar que Penina tivesse poder sobre ela. Ana não podia entregar o poder para quem a espezinhava dia a dia. Ana não podia deixar cair por terra a sua autoestima. Então, no verso 8, nós vemos agora a posição do seu marido, de Elcana. Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras?
Por que não comes? Porque estás triste. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O marido acaba por estar a dizer a Ana: não sofra mais, não fiques mais frustrada, eu até te dou porção dobrada. Eu te amo e quero que sejas feliz. Às vezes recebemos estes conselhos das pessoas que nos querem bem, das pessoas que nós mais amamos e que querem o melhor para nós. Muitas vezes os conselhos podem ser: não é melhor deixares esse curso porque te está a consumir tanto? Não seria melhor deixares esses teus sonhos, esses teus devaneios e dares mais atenção à tua família porque desgastas tanto a trabalhar? Não seria melhor desistir desse homem ou dessa mulher, desse relacionamento e tentar a vida de outra maneira? Queridos amigos, queridos irmãos, um não pode muitas vezes preservar a nossa vida. Ou seja, se alguém do que está aqui me pedisse agora emprestado 500 euros, eu responderia não e eu ficava com o dinheiro na conta. Se alguém, por exemplo, o meu chefe me pedir para eu trabalhar até mais tarde, eu posso responder não e vou tranquila para casa. Mas o sim pode abrir oportunidades. O sim pode abrir portas. E se Ana dissesse que não ia mais lutar pelo seu sonho. Ela não ia mais lutar por aquilo que ela tanto almejava. E, queridos amigos, o livro de Samuel terminaria no capítulo 1. Ela poderia dizer a Elcana, ou então no seu interior: vou-me conformar com esta situação e vou viver com Elcana nas condições que estou. E então não existia Samuel e não existia sequer a intervenção de Deus, a intervenção maravilhosa de Deus. Uma pequenina ilustração. Todos nós conhecemos os sistemas de ar-condicionado, aqui na igreja também os temos, e o ar-condicionado tem um termostato. E o termostato serve para colocar na temperatura mais confortável, não é? Se fica calor, o termostato liga para se ficar no ambiente mais desejável. Mas se ficar frio, desliga-se o termostato para voltar-se à temperatura confortável. E há pessoas que ajustam a sua vida como um termostato. Ou seja, quando atingem alguma coisa, ficam tranquilas e descansam. Acabam por estagnar. Aceitar o que Elcana falou para com Ana é ficar no termostato de Elcana. É ficar passivamente a aceitar que a vida é assim, eu tenho estas limitações e eu tenho que me conformar. É desistir de sonhos maiores. Mas Ana não gostou da sua condição. Ela tinha sonhos maiores. Será, querido amigo, que a sua vida, que na minha vida, vamos ficar também no primeiro capítulo? Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, mas não podemos nos conformar apenas no primeiro estágio. Conformar-se com o termostato de Elcana é decidir que ali está bom, que ali está perfeitamente confortável. Assim, vamos passar neste momento a alguns momentos de oração. Vamos depois ter a oportunidade de voltar outra vez a esta reflexão. E nestes momentos de oração, vamos recordar certamente o casal Lisete e Carlos Oliveira, bem como toda a sua família, pelo qual estamos de uma forma mais vincada a orar, que eles se sintam abraçados e acolhidos por nós. Vamos orar também pela Mónica Luís e pelo irmão Adailson. O irmão Adailson já foi submetido à intervenção cirúrgica, o seu estado continua a merecer cuidados e certamente a atenção nas nossas orações.
Gostaria que pudéssemos também lembrarmos da situação profissional de muitos dos nossos irmãos e amigos que, devido à conjuntura que vivemos, a sua vida acaba por estar um bocadinho periclitante, mas que possam confiar em Deus. Mas, para além dos pedidos, que também possamos ser gratos. E por isso gostaria de partilhar aqui a gratidão que nos foi transmitida pela parte da sogra da irmã Ruth Fernandes, portanto a mãe do Otávio, e ela agradece muito as nossas orações. Ainda bem que se sentiu acolhida pelos braços do nosso Deus. Vamos ter então estes momentos de oração. O primeiro momento será através de uma oração gravada, que nos chega por parte da irmã Délia Bastos, a esposa do pastor, e logo de seguida teremos um outro momento mais introspectivo que cada família possa ter nas suas casas, de orar também, não só por estes casos, mas por aqueles que estão nos seus corações. Assim, vamos, pois, a ter estes momentos de oração. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, digno és da nossa adoração. Obrigada pela vida, Senhor, pela proteção concedida todos os dias através de teus anjos. Obrigada porque cuida de todos os detalhes e necessidades que temos. Obrigada por tua generosidade. Pai querido, em teu altar e diante de ti, colocamos a família do nosso irmão Carlos e Lisete. Que a tua paz esteja com eles, que tenham forças para o trabalho, que sejam fortalecidos diariamente com saúde e prosperidade, que teus anjos sintam-se bem no lar deles, que os proteja de todo mal, que teu Espírito os influencie para o bem e que seus passos sejam rumo ao céu. Que esta bênção seja estendida também às suas filhas, genros e neto. Pai querido, visite os lares da tua igreja. Precisamos muito de ti. Leve teu conforto aos aflitos, a tua cura, se esta for a tua vontade, aos enfermos, a tua força aos cansados, o teu perdão aos pecadores, a tua graça e misericórdia a todos nós. Te pedimos isso, sem merecer, conscientes da nossa pequenez, mas pelo sangue e em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Assim, querido amigo, é legítimo procurarmos coisas melhores e maiores na nossa vida. Toda a superação nasce certamente de um incômodo, de um desejo interior. E uma pessoa que quer ir mais além não deve ficar quieta, não se conformar com a sua situação. Em termos espirituais, isto ainda é mais verdade. Nós devemos certamente nos abeirar do nosso Deus e dizer: Senhor, eu não quero ficar e continuar neste pecado. Senhor, eu não quero ficar da mesma forma. Deus tem certamente algo melhor para mim e para si. E Ana tinha esse desejo, um sonho que quase não cabia dentro dela, que o seu peito ficava certamente comprimido, porque ela tinha este desejo ardente de ter um filho. E quem sonha, busca a Deus. Porquê? Porque Deus vive no campo das impossibilidades, porque o campo das possibilidades já é o nosso. Assim, pela fé, esta mulher certamente vai fazer uma oração extraordinária e vai atrás desse sonho, mas na presença de Deus. O livro de Mateus, no capítulo 7, 7 e 8, tem umas frases e umas palavras muito interessantes, porque diz: não desista, bata, peça, busque, faça como Ana, não se conforme, levante-se e vá aos pés do Senhor. Então quem sonha compromete-se com Deus. E Ana, por isso, vai se comprometer com Deus através de um voto. Tudo é para Deus, tudo é para Ele e por Ele. Quem se aproxima de Deus não pode ter um desejo egoísta.
Quem se aproxima de Deus não vai certamente numa oração egoísta pedir para ganhar o Euromilhões. Quem se aproxima de Deus aproxima-se com um sonho ardente de ter uma ação conjunta com Deus. E o fruto dessa parceria será para a glória de Deus. Quem sonha faz um voto com Deus. O meu emprego é de Deus, os meus recursos são de Deus, a minha saúde é de Deus, a minha família é do Deus Todo-Poderoso. Quem sonha procura o sim de Deus. Deus quer abençoar-nos. E Ana entra na presença de Deus para saber a resposta de Deus. Ana procura o sim de Deus. Ana já tinha falado e suplicado ano após ano, tanto que nem quase som saía da sua boca, ela apenas balbuciava. Eram gemidos inexprimíveis. E para conhecer o sim de Deus, é preciso buscá-lo com perseverança, buscá-lo com um compromisso e fazer um voto de que os frutos serão certamente de Deus. E quem sonha recebe uma direção clara, um caminho a percorrer. Por isso Eli acaba por dizer a Ana, nos versos 17 e 18, vai em paz, e que Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. E certamente esta mulher diz, ache tua serva graça aos teus olhos. E então seguiu o caminho e comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Ela ainda não tinha o filho, ela ainda não tinha a bênção, mas confiou. Na presença de Deus, o milagre não acontece instantaneamente, não acontece na hora, mas a fé sai fortalecida. Porquê? Porque ela saiu com a certeza de que Deus estava no controle da sua vida, mesmo que as circunstâncias ainda não tivessem sido alteradas. Mas na manhã seguinte Deus completou a obra, Deus fez o milagre. E Penina acabou por terminar com as provocações. Acabaram-se as limitações para Ana, não houve mais poréns. E Deus permitiu que, apesar de a sua esterilidade, de dizer até no verso que Deus tinha fechado o seu ventre, Ele permitiu um período de dor e sofrimento para que a glória dele se manifestasse de forma assombrosa. E Ana não faz certamente uma oração formal, ela derrama a sua alma perante os pés do Senhor. E por isso ela faz este voto de entrega do seu filho para Deus. É uma bênção para ser partilhada, é uma bênção para ser multiplicada. Porquê? Só quando ela rompeu a barreira do egoísmo. E vemos como isto é extraordinário, porque quando temos um compromisso e um voto com Deus, é para ser uma bênção espalhada. Vemos como o ministério do profeta Samuel foi uma bênção. Gostaria agora de vos contar uma história. A história que vos trago hoje decorre no final dos anos 60, século passado já, e uma jovem mulher muito frágil, que em criança lhe tinha sido detectada uma doença muito grave de coração, teve vários problemas de doenças e inclusive teve uma paralisia infantil que a deixara com um dos membros inferiores completamente afetado. Esta mulher, sempre muito debilitada, acabou por crescer, por casar, e, ao contrário da nossa personagem bíblica, engravida. Mas, em vez de ser uma alegria, acaba por receber o primeiro embate trágico, quando, a nível da medicina e dos médicos que a observavam, diziam se avançasse com esta gravidez, este bebê não seria um bebê normal. Talvez fosse até uma aberração da natureza. Imaginem como se encontrava esta mulher com esta notícia. Esta história é real.
e diz respeito à minha família. Nesta primeira gravidez, o bebê que nasceu era assim. Este bebê sorridente. Estávamos em maio de 1968 e o bebê veio a chamar-se Ângela. Um milagre aconteceu. Este bebê alegre, com um sorriso e com um aspecto lindíssimo. Só que entre 1968 e 1970, cerca mais ou menos de ano e meio, dois grandes desafios novamente se apresentam para a nossa mãe. O quadro clínico da nossa mãe agudiza-se e a Ângela, que ainda era muito bebê, vê-se privada da companhia da mãe, uma vez que ela tinha que ser submetida urgentemente a uma cirurgia ao coração. Os recursos no local onde se encontravam, portanto Angola, eram escassos. E só era possível esta cirurgia na África do Sul. Foi uma operação pioneira, com o Dr. Christian Barnard. Ela foi uma das primeiras doentes deste médico. Entretanto, neste período e após certamente esta cirurgia complicada, acaba por alcançar e ficar novamente grávida, mas agora de gêmeos. Gravidez de alto risco, com uma paciente recém-operada ao coração. Provavelmente mãe e bebês não iam sobreviver. Mas há aqui um pilar extraordinário: a fé da nossa tia. A sua ligação com Deus foram preponderantes. Nestes anos dos anos 65 para a frente, nestes anos elas conheceram a Igreja Adventista e já estavam a vivenciar todos estes desafios, mas a nossa tia foi sempre a impulsionadora espiritual de toda a família. Ali vemos certamente não só a bebê, mas mais crescida a Ângela e mais dois bebês, que sou eu e a minha irmã, Helena. Assim, é em janeiro de 1970 que nascem estes dois seres de parto natural, porque a nossa mãe não podia ser submetida e fazer cesariana. E mais uma vez se vivencia um milagre. Um milagre que foi acompanhado de pessoas muito importantes, de pessoas com uma fé inabalável. Conto-vos esta experiência porque nos marca muito como família. Mas, acima de tudo, porque quem vivenciou de perto estes milagres viu o quão importante foi a fé, a confiança em Deus, no meio de cenários tão improváveis, no meio de tantos senãos, de tantos poréns. É certamente o pilar de alguém que tinha uma grande ligação com Deus, que nos tem marcado ao longo deste tempo. A nossa mãe faleceu, já nós tínhamos 9 anos, mas ficou uma mãe muito presente, a nossa tia, a nossa mãe de coração, que com essa fé inabalável nos criou e nos demonstrou que o quão importante é termos uma ligação grande com Deus, porque os milagres acontecem apesar dos poréns, apesar dos contratempos. E, de uma forma extraordinária, este vai ser um exemplo que nos vai arrastar durante toda a vida. Assim, para terminar esta meditação, aquilo que queria demonstrar-vos é que é muito importante termos na nossa vida esta postura de um coração aberto para com Deus e de orarmos com sinceridade, perseverança e humildade. Se Ana se focou-se na relação com Deus, nós também devemos deixar o foco no nosso eu e amadurecermos espiritualmente,
de forma a que aquilo que Deus nos pode vir a conceder não seja para o nosso ego, mas seja para ser uma bênção partilhada aos outros. Que cada um de nós, que cada um de vós que está em sua casa, possa ter no seu coração e sair fortalecido na sua fé, sabendo que Deus está a cuidar da sua vida, da minha vida. Deus está a cuidar dos nossos sonhos, dos nossos desejos mais íntimos, a partir do momento que nós fazemos parceria com Ele. As nossas inquietudes, os nossos poréns, as nossas limitações serão certamente superadas a partir do momento que a nossa ligação com Deus estiver bem fortalecida e confiarmos que Ele fará na nossa vida aquilo que for melhor. Que Deus vos possa abençoar e que possamos certamente sair com o nosso coração fortalecido, de forma a que enfrentemos todos os desafios, sabendo que Deus estará ao nosso lado, porque a oração e a parceria com Ele será um pilar da nossa vida.